Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. Homenagem ao mestre fundamental Buda Shakyamuni. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de períodos cósmicos. Agora que posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Vejam seu Sutra do Diamante e abrem página 21, por favor. Subhuti, o que pensais? Srotapana pode ter este pensamento? Eu obtive o fruto do Srotapana ou não? Não pode, Bhagavata. Por que razão? Porque Srotapana é aquele que entra na corrente, mas não há um lugar aonde entrar. Não entra na forma, som, odor, sabor, tato ou pensamento. Por isso é chamado Srotapana. Subhuti, o que pensais? Sakradagami pode ter este pensamento? Eu obtive o fruto do Sakradagami ou não? Subhuti respondeu, não pode, Bhagavata. Por que razão? Porque Sakradagami é aquele que vai e volta mais uma vez. Mas em realidade não há ida nem volta. Por isso é chamado Sakradagami. Subhuti, o que pensais? Anagami pode ter esse pensamento. Eu obtive o fruto do Anagami ou não? Subhuti respondeu, não pode, Bhagavata. Por que razão? Porque Anagami é aquele que não volta, mas em realidade não há uma volta. Por isso é chamado Anagami. Subhuti, o que pensais? Arhat pode ter este pensamento? Eu obtive o fruto de Arhat, ou não? Subhuti respondeu, não pode, Bhagavata. Por que razão? Porque realmente não há um fenômeno chamado Arhat. Bhagavata, se Arhat tivesse esse pensamento, eu obtive o fruto de Arhat, significa que ele se apega a um eu, a um indivíduo, a um ser vivente ou a um período de vida. Bhagavata, o Buda disse que eu obtive a concentração do não conflito, Samadhi Arana, que eu sou o Supremo entre os homens, que eu sou o Supremo Arhat livre de desejo. Eu não tenho pensamento, eu sou Arhat livre de desejo. Bhagavata, se eu tivesse esse pensamento, eu obtive o fruto de Arhat, então o Bhagavata não poderia dizer, Subhuti é aquele que se deleita na prática de não conflito. Como Subhuti, em realidade, não tem nada a praticar, então ele é chamado Subhuti, aquele que se deleita na prática do não conflito. Esse é o trecho que vamos explicar hoje. Por favor, tenham paciência. Anteriormente, nas palestras anteriores, o texto já havia falado de tomado o Tathagata, o Buda, como evidência e afirmando que não há um fenômeno fixo que possa ser chamado de Anuttara Samyak Sambodhi. Nem há um fenômeno fixo que o Tathagata possa ensinar.
Agora, nesse trecho, nessa sessão, tomasse os Sravakas, os ouvintes, como evidência, mencionando o primeiro fruto da liberação, Srotapana, o segundo fruto, Sakradagamin, o terceiro fruto, Anagamin, e o quarto fruto, Arhat, como evidência. A realização da Bodhi, da iluminação da mente, na qual todas as marcas não são marcas, é um estado compartilhado pelos praticantes dos 3 veículos, Sravakas, Pratyekabuddhas e Bodhisattvas. Foi explicado e dito anteriormente. Todos os nobres e sábios são diferenciados pelo Dharma incondicionado. E o Sutra das 10 níveis, terras, também afirma que os praticantes dos 2 veículos, Sravakas e Pratyekabuddhas, da liberação, eles podem alcançar essa natureza do Dharma sem discriminações. Por isso, o Buda recorre à realização dos Sravakas para demonstrar e validar essa experiência. Embora os Sutras do Prajna sejam ensinamentos dirigidos aos Bodhisattvas, eles também contêm ensinamentos implícitos para os Sravakas e orientando-os a abandonar o apego às marcas de fenômenos e de não fenômeno, e a não se autoproclamarem como arhats. É necessário compreender que o prajna e o sunyata são o portal para a não dualidade. Nós usualmente pensamos em termos relativos, dualidade. E isto está explicando como sair da dualidade e realizar não dualidade. Aqueles que alcançaram o fruto nobre necessariamente acreditam e compreendem os ensinamentos do Buda sobre a ausência de marca do eu, do fenômeno e do não fenômeno. No Sutra de Lótus, essa grande sabedoria igualitária é considerada a base do veículo único, chamado Ekayana em sânscrito. Por isso, também se afirma que, com exceção das pessoas arrogantes e presunçosas, os verdadeiros arhats certamente aceitarão e acreditarão nesses ensinamentos. O Sutra do Prajna declara que o conhecimento e a transcendência dos 2 veículos, Sravaka e Pratyekabuddhas, fazem parte da convicção do não surgimento dos Bodhisattvas. Isso utiliza a realização dos Sravakas como exemplo para ilustrar o estado sagrado nobre dos Bodhisattvas, ao mesmo tempo que guia os Sravakas a retornarem ao Mahayana. O Buda perguntou a Subhuti, um nobre que alcançou o fruto de Srotapana, teria o pensamento: eu alcancei o fruto de Srotapana. Subhuti, que já passou por essa realização, respondeu que isso não seria possível. O significado de Srotapana é entrar na corrente, ou traduzido de outra forma, participar no corrente. De acordo com esse sutra, deveria ser entendido como entrar no corrente do Dharma, isto é,
realizar a natureza igualitária do Dharma. No entanto, entrar na corrente do Dharma é algo relacionado à designação convencional. Na experiência direta da corrente do Dharma, ou seja, a realização da verdade última, não há nada que se possa entrar. Todos os fenômenos são sunya e quiescentes. Não há distinção entre aquele que realiza e o objeto realizado. Ou outra forma de falar que o realizador e o objeto realizado. Nem algo a ser realizado ou alcançado. Não penetrar em nenhuma das 6 bases sensoriais, olho, ouvido, nariz, língua, corpo e mente, que correspondem às marcas de todas as coisas, é o que se define Srotapana. Eles não se apegam. Este é o primeiro fruto do veículo da liberação, dos Sravakas, no qual o praticante elimina 3 amarras, as ilusões eliminadas pela visão correta, e obtém a pureza do óleo do Dharma, alcançando o corpo do Dharma. Após 7 renascimentos, o praticante alcança naturalmente e com certeza o Nirvana, a liberação. O Buda então perguntou a Subhuti: um nobre que alcançou o segundo fruto, Sakradagami, teria o pensamento: eu alcancei o fruto de Sakradagami? Subhuti novamente respondeu que isso não seria possível. O significado de Sakradagami é aquele que retorna uma vez. Os nobres que alcançam esse segundo fruto eliminam 6 das ilusões da esfera do desejo, restando 3 para serem eliminados. Eles renascerão uma vez no céu de pureza e uma vez entre os humanos antes de alcançar a realização final. Contudo, na realização direta dos nobres, não há quantidade ou movimento a ser observado. Então, como poderia haver pensamentos de vir e ir? Os nobres compreendem completamente que o ego e fenômenos são essencialmente sunya e, portanto, não possuem o pensamento de um eu real. Mas temos o eu condicionado devido à nossa ignorância. Mas não existe um eu real. Mesmo suas atividades de vir e ir são consideradas inatingíveis, inobtíveis. O Buda prosseguiu: enquanto ao nobre que alcançou o terceiro fruto, Anagami, ele pensaria: eu alcancei o fruto de Anagami. Anagami significa aquele que não retorna. O praticante elimina as 5 amarras inferiores, que correspondem às ilusões da esfera do desejo, e não renasce mais nesse reino.
Daí o nome, aquele que não retorna. Subhuti respondeu que esse pensamento também não seria possível. Isso ocorre porque não há um não retornar real e substancial, pois não há um eu, porque é sunyatado eu, e tampouco há um não retornar, esse fenômeno, porque é devido à sunyata dos fenômenos. Um anagami, ou ao compreender profundamente o sunyata, não se apega à ideia, ao conceito de vir, nem à ideia de não vir. Muitos acreditam que movimento, vir e ir, representa atividade, enquanto a ausência de movimento, não vir e não ir, representa a quietude. Contudo, a ausência de movimento ainda é um estado de existência, e sem movimento não há algo como não vir. No fenômeno condicionado, o movimento não está separado da quietude, e a quietude tampouco está separada do movimento. Vir e não vir dependem de condições, sendo meras convenções. Os nobres que compreendem o sunyata e transcendem as marcas não pensam em termos de vir ou não vir. Seguimos. Estamos chegando a Arhat, o quarto fruto. O Buda perguntou novamente: um Arhat que alcançou o fruto supremo consideraria: eu alcancei o caminho do Arhat? Subhuti respondeu: ele não pensaria dessa forma. Arhat tem 3 significados. Primeiro, digno de receber oferendas. Segundo, destruidor dos ladrões, ladrões das aflições. Cobiça, raiva, ignorância. 3, não surgimento ou não nascimento. Definitivamente entrando no nirvana. Então, vou explicar. Ao transcender o estado de anagami, um Arhat alcança a liberação final, eliminando as 5 amarras superiores, as ilusões das esferas superiores da forma e não forma, extinguindo todas as aflições, grosseiras e sutis. Então, o que significa a palavra Arhat? Primeiro significado é com relação à sua virtude em benefício aos outros. O Arhat é considerado digno das oferendas feitas pelos humanos e devas, tornando-se um grande campo de méritos para o mundo, sendo chamado de digno de oferendas. Segundo significado, com relação à virtude de eliminar as aflições, ele destrói completamente todos os ladrões das aflições. Em sânscrito, a palavra é kleshas, aflições, sendo chamado de destruidor dos ladrões. Terceiro significado do Arhat é com relação à sua virtude de sabedoria. E ele realiza diretamente a natureza
do não surgimento, ou também não nascimento, e da quiescência, atingindo a sabedoria de não surgimento. Não nasce no samsara, entra no nirvana, a liberação final. Então, os seres ordinários são aprisionados por ilusões, kleshas e karma, girando incessantemente no ciclo de nascimento e morte, samsara. Mesmo os nobres que alcançam o primeiro, segundo e terceiro fruto, ainda não estão completamente livres das ilusões e do karma. Somente falta um pouco e ainda experimentarão renascimentos. 7 máximo. Ao entrar primeiro fruto, então 7 ida e volta máximo para entrar no nirvana. No entanto, ao alcançar o estado de Arhat, as ilusões e o karma se esgotam completamente e o praticante entra no estado de não nascimento. Não mais experimentarão o nascimento e a morte e alcançarão a liberação final. Então, tem uma analogia no Sutra. O Buda fala como entender primeiro fruto ao já cortar as aflições, mas ainda tendo karma, que restantes, é como uma árvore. Imagina uma árvore como nós, uma consciência. E a árvore é grande e tem raízes. E nós, quando começamos a praticar, começamos a cortar as folhas, as ramas e tudo isso, e depois, eventualmente, se queremos desenraizar tudo, tem que tirar a árvore e a árvore cai. E quando a árvore cai e tem raízes, as raízes morrem em seguida? Não. Ainda tem umidade. Então, estão aí, ainda vivo. Até as folhas, algumas folhas ficam verdes. Mas, segundo fruto, terceiro fruto, e atingindo a arha, significa esse tronco inteiro, essa árvore totalmente seco, já não renasce. Um nobre como esse, que entende que os 5 agregados, skandhas, forma, sensação, percepção, volição e consciência, são nada mais que uma continuidade sem essência própria. Não encontra nenhum mínimo de natureza intrínseca inerente que possa ser considerada como um fenômeno real. Mesmo assim, ele é chamado de Arhat com base nesse ensinamento. Então, o Arhat acaba com todas as aflições sutis e grosseiras. Ao compreender completamente que o surgimento e a cessação de todos os fenômenos não podem ser obtidos, o Bodhisattva alcança quê? Alcança a convicção do não surgimento. E enquanto o Sravaka é considerado como tendo realizado o estado de Arhat, do não surgimento, ou não nascimento. Se o surgimento e a cessação não podem ser obtidos, o que mais poderia ser chamado de não surgimento para ser alcançado? Se alguém vê o não surgimento como algo a ser alcançado, isso já seria um surgimento, um conceito, um pensamento, uma designação convencional. Portanto, se alguém pensa, eu sou um Arhat, então
essa pessoa ainda mantém a visão de um eu como o realizador e de um fenômeno não surgimento, como um objeto para realizar. Enquanto essas duas visões, do eu e dos fenômenos, não forem abandonadas, eliminadas, isso indica que ainda há apego às 4 marcas: o eu, pessoa, ser vivente e período de vida, caracterizando uma pessoa presa ao nascimento e morte. Como isso poderia ser um verdadeiro Arhat? Seria apenas uma pessoa arrogante e presunçosa. Imagina todos os chantas do mundo. E vou explicar mais sobre chantas depois. Subhuti era um Arhat. E por isso, ao chegar a este ponto, ele falou com base em sua própria experiência direta. O Bhagavat não declarou que entre todos os grandes discípulos sou o primeiro em alcançar a Samadhi sem disputas, ou a concentração do não conflito, Samadhi Arana. E também não disse que sou o primeiro dos grandes arhats que abandonaram os desejos, as aflições. Mesmo com esses elogios do Bhagavat, Subhuti afirmou: eu nunca pensei, eu sou o grande arhat que abandonou os desejos, ou eu alcancei a concentração do não conflito. Se eu tivesse tais pensamentos, estaria preso às marcas do eu, dos fenômenos e dos não fenômenos, permanecendo no ciclo de nascimento e morte. Nesse caso, o Buda não teria me chamado de alguém que gosta de praticar o caminho de Arana, não conflito, de silêncio e paz. Pelo contrário, foi exatamente porque eu não me apeguei à ideia de que há uma verdadeira concentração do não conflito que pode ser alcançado ou praticado, que o Bhagavat me elogiou por praticar o caminho de Arana. Em sânscrito, a palavra Arana significa não conflito ou sem disputas. E Samadhi, a palavra, refere-se à concentração correta, onde a mente permanece focada em um único objeto. A concentração do não conflito, do ponto de vista do comportamento exterior, significa não disputar nem debater com os outros, sempre se adaptando aos seres, pensando que o mundo humano já é suficientemente sofrido, como eu poderia discutir e aumentar ainda mais os sofrimentos dos outros. E do ponto de vista da realização, da concentração do não conflito, ele ocorre devido à compreensão de que todos os fenômenos são ausentes de essência própria. Tudo é apenas uma designação convencional que surge em dependência de condições. Apenas na ausência do eu é possível manifestar a grande compaixão. Sem a Samadhi do Sunyata,
como poderia haver prática do não conflito? Não é possível. É realização do sunyata, samadhi do sunyata, que alguém consegue entender que é não conflito. Esta sessão, composta por 4 perguntas e respostas, demonstra como Subhuti frequentemente seguia o princípio do sunyata em suas explicações. De acordo com a designação convencional, seria possível falar assim: eu alcancei o fruto de Sotapanna, eu pratico o caminho de Arana. No entanto, Subhuti nunca se apegaria a um eu real ou um fenômeno real para gerar tais pensamentos. Essa é a explicação desse trecho. Tá. Conclusão. O que podemos dizer como podemos aplicar esse trecho, esse ensinamento? Aqui fala, se alguém realiza Arhat, não vai ir fazendo propaganda, proclamando, eu sou Arhat, por favor, todos me elogiem. Não! O Arhat não pensa assim. O realmente realizado não tem ego. Para que querem elogio das pessoas? Então, por favor, não busquem afora. Escutam o Dharma e apliquem o Dharma. E experimentam, vivenciam o Dharma. E se você vivencia o Dharma, o que vai acontecer? Mais sofrimento ou menos sofrimento? Está seguro? Eu conheço muito praticante que tem mais sofrimentos, cada vez que pratica mais. Não, menos sofrimento, reduzir aflições, reduzir a cobiça, a raiva e a ignorância. E se praticamos mais tristes do mundo ou mais alegres da prática? O que acham? Alegres. Se você pratica, tristemente, eu pratico tanto. O que está praticando? O apego ou o desapego? Então, todos os chantas que eu já ouvi na América do Sul se autoproclamam. Eu sei, eu sou, eu atingi, eu isto, aquilo. E eu coloquei no DeepSeek e ChatGPT que é chanta. E parece que chanta, ou não sei como pronunciar, é chanta em português. A palavra não existe em português, mas é informalmente entendido, porque é uma palavra da Argentina. Aquele é chanta. Então, o que DeepSeek me falou? Me deu alguém que é charlatão, enganador, falastrão, fanfarrão, trapaceiro, farsante, bajulador. Nossa, nenhuma palavra tem bom sonido. Não tem. Então, na verdade, entram no padrão de quê? É uma palavra em português aí. Autoengrandecimento. Nossa! Nós seguimos o Dharma. Não seguimos a nenhuma pessoa. Todos estamos no caminho. Seguimos o caminho ao despertar. E se estamos nesse caminho, podemos ajudar os outros a reduzir um pouco de tristeza e aumentar felicidade e alegria. Então,
Essa semana falamos sobre o Sravaka como evidência. A semana que vem é sobre Bodhisattva. Amém.